Rapaziada, começando mais um vídeo aqui pra vocês, reagindo sobre os vídeos e explicando pra vocês como e o porquê e o que vai acontecer nesse resto de ano na Fórmula Drift. Vou reagir aqui sobre São Luís, explicar sobre tudo de novo, sobre essa etapa, sobre a próxima e o que vai acontecer no BRZ, pra vocês estarem cientes e eu pelo menos conseguir dialogar com vocês o porquê que eu não tô conseguindo andar direito. Eu fiz um vídeo anterior reagindo já e falando sobre tudo que aconteceu lá nas etapas nos Estados Unidos, BOs que eu passei, que não era para acontecer, eu expliquei, volta lá e assiste. E agora eu vou explicar sobre São Luís, que para mim foi o melhor evento que eu pude ter como piloto dessas outras duas. E vocês vão entender agora o porquê. Então bora aqui, eu vou pôr aqui no computador. Bom galera, então o que eu vou mostrar pra vocês aqui é o seguinte. Lá em São Luís, o que passou nas outras etapas em New Jersey e tal, a gente conseguiu lá toda a parte, eu até comentei no vídeo anterior, a gente conseguiu toda a parte de gabarito pra melhorar a caixa de direção. E vocês acompanharam lá na saga do canal, eu subi lá, fui lá no Magrão, refiz as peças, subi lá no Bruninho, o Bruninho cedeu pra mim lá a casa dele pra trocar o subframe, o agregado ali, o crossmember do carro, com uma caixa recuada mais ainda, ela virou para baixo do carro, aonde eu conseguia melhorar 100% o kit-angle que estava no carro. Eu vou pôr o vídeo aqui para mim dar um resumo com vocês, para quem não lembra. Vamos lá, galera. Aqui foi eu chegando lá no Magrão. Esse vídeo aqui eu já fiz a peça, embalei a peça, subi lá para cima, Bruninho foi lá me buscar. Então aqui descarregando o BRZ lá no Bruninho, a gente foi lá buscar no trailer, lavamos o carro, colocamos lá pra dentro, o Melão nos ajudou pra caramba lá. Então vamos voltar aqui, ó, que essa aqui é só chegando até lá, né? E aí foi aqui que eu troquei o kit, né, do carro. Vamos colocar aqui o vídeo, só pra vocês lembrarem comigo aqui e eu chegar na conclusão. Então o que aconteceu, galera? Ó, a gente desmontou o carro lá no Bruninho, tá? Deixa eu ver se eu mostro o agregado. Aqui, ó. Vamos lá, vou esterçar tudo e o carro esterça. Então aqui é só um resumo. O que aconteceu? A caixa de direção ficava atrás do agregado, para quem lembra. E aí eu refiz com as medidas que o Graham me passou. Eu mudei outra caixa do ES300, que é do ES300. Passei ela no meio do carro, então automaticamente eu trouxe ela mais perto do centro da bandeja. Foi aonde eu consegui corrigir o carro. Então, para andar na etapa de São Luís, falei, vai ser uma etapa top, porque eu tô corrigindo o erro do ângulo e o resto do carro tá perfeito. Ah, mas você falou da turbina e do kit nitro, porém a etapa de São Luís eu tinha visto já por alguns vídeos, e até o João me falou que era uma etapa um pouco de velocidade. Então não ia me incomodar muito essa parte do lag da turbina, e realmente não me atrapalhou o lag da turbina. Assim, atrapalha, mas eu consigo lidar com o carro, então não teve problema nenhum no carro, de forma alguma, a não ser o kit angle, vocês vão entender agora pelo vídeo, que novamente ele voltou a me incomodar, e foi justo na batalha do top 32. Mas vamos lá, o que aconteceu? Eu vou explicar tudo para vocês terem ideia de tudo que rolou, que eu não expliquei exatamente lá, e é um resumo que eu tô fazendo. Então tudo isso aqui rolou no Bruninho, a gente trocou o kit angle, eu fiz uma correria lá, o carro ficou bem top, tá? O carro ficou bem top. Aí eu medi o ângulo no outro dia aqui, ó, na casa dele. Vou voltar aqui o vídeo. Eu medi o ângulo na casa dele, o carro deu 50 e... Não medi na casa dele, não medi porque não tinha alinhado. A gente mediu lá em São Luís já. Tava dando em torno de 56 a 50 e alguma coisa de graus. Falei, bom, tá top agora, eu vou conseguir andar. A gente foi testar o carro lá em New Jersey, né, na pista lá. E lá, sim, eu senti que o carro tinha mais de 10 graus a mais de ângulo. E eu consegui andar, eu falei, agora sim, ficou top o carro. Então... falei, agora vamos embora para lá e ver o que vai dar. Então, quando chegou em São Luís, que agora eu vou pôr o vídeo da classificatória lá. Então, o que aconteceu, galera? Deixei o carro carregado, subimos de caminhão novamente lá para São Luís. Foi eu, o Zalpa e o Dicico. Vocês estão vendo aí, ó. A gente chegou lá na etapa um dia antes da etapa. Mano, foi o dia mais tranquilo, foi a etapa mais tranquila. Montamos o box, arrumei o carro, limpei o carro. Arrumei as fibras, conferi o alinhamento, levantamos o check-up no carro. Mano, o carro sem correria, cara, tava com a cabeça limpa lá, galera. Vocês não têm ideia como era pra ser. Etapa muito top. Aqui eu mostrei onde a gente tava. Vocês podem ver que eu já tô na pista, o carro tá ali. Descarregamos tudo, ó. O carro... coloquei... Mano, foi tudo sossegado, como devia ser. Não tinha nada, o Barion chegou lá, a gente foi andar na pista no Hot pra conhecer a pista lá. Ô, propaganda.
Então a gente foi andar de carrinho lá, perfeito nesse dia. Cara, eu tava muito sossegado, ó. Mostramos a pista, ó. Eu acho que vai até o Air Force lá. Então era uma pista que eu já tava vendo na minha cabeça antes. Consegui assistir os caras andar. Então assim, foi uma etapa mais top que eu pude presenciar de tempo. Aí logo em seguida chegou o Romulo. A gente começou a mexer no Cat Cam, que era uma coisa que tava cuspindo óleo só pra gente acabar de resolver, reapertar o carro. E tudo isso aconteceu aqui, ó. Tá vendo? A gente reapertou tudo, ó, tá vendo? A gente fez tudo. A gente foi pro briefing. Aí vamos lá, começamos a parte do treino. Rapaziada, ó, 15 minutos a gente vai perder aqui. Vamos passar então. Incomodando, né? Foi fazer, sem querer, passou pela areia ali, ó. Bom, o que tá acontecendo, galera? Lá no evento o carro começou a cuspir um pouquinho de óleo pelo respiro, porque a gente tá andando sem nitro e o gap é pra nitro, então dá um blow-by a mais, isso é normal. E começou a vazar pelo Cat Cam e começou a pingar e não podia pingar na pista, senão eu era desclassificado. Ou não andava no momento. Então a gente teve uma correriazinha lá para tentar saciar um pouco esse negócio do óleo. A gente saciou depois e eu parti pro treino e eu tava andando confiante no carro, sem problema nenhum no carro. Mano, olha aí os treinos. Olha lá. E eu venho atrás lá, ó. Ninguém mostra, né? Na parte da limpeza. Olha lá, né? limpando o carro. Deixa eu ver se tem mais foto aqui. Olha lá, hora dos treinos, ó. Aí, galera, o que acontecia? Eu tava treinando, eu andei bastante treinei bastante na sexta-feira, na hora dos treinos. O que acontecia? O carro tava perfeito, tava me adaptando com o carro, eu tava acertando como que é, mas eu sentia que o carro faltava ângulo ainda. Tipo, na hora das transições, eu fazia a transição rápida, o carro meio que queria passar. Inclusive, vocês podem ver aqui, ó, nesse finalzinho aqui, ó. Ó, vou voltar aqui, ó. Olha que eu venho aqui, eu faço uma transição mais rápida e deixo o carro fluir. Tá vendo? Aqui não dá pra ver muito, porque aqui ainda fiz ler da transição. Mas o que acontecia? Eu sentia que faltava ângulo. Eu falava, cara, tá estranho esse carro ainda. E não tava travando o volante. Aí eu falei, Romulo, vou classificar assim mesmo. E amanhã a gente tem o dia inteiro pra gente brincar com o ângulo do carro e com a geometria. Com um Ackerman, com geometria de convergência, de abrir ou fechar. Mas vamos assim mesmo, mas eu já senti o carro estranho com o ângulo. Eu falei, parece que tá faltando ângulo. E tava com 50 e... Bom, vocês vão ver aqui. Beleza? Então assim, eu treinei bastante, ó, vocês podem ver, ó. Eu treinei bastante, eu achei o traçado da pista, eu me entendi no BRZ. Falei, puta, é um carro legal, mas eu tava ainda com calma pra não rodar o carro, pra não fazer transição rápida e passar do ponto. Eu tava me acertando nas linhas, ó. Vocês podem ver aí, ó. Eu tava indo com calma, bem lerdo, pra não errar, não rodar. Beleza? E isso foi o dia de treino. Beleza? Vamos lá. Bom, galera, então para vocês entenderem sobre o classificatório, vamos lá. Aqui eu tava bem descansado, tinha treinado bastante com o carro, foi todos esses momentos do treino que vocês viram aí, mas eu sentia que tava algo errado ainda com o ângulo, faltava um pouquinho de ângulo, então eu sempre tava meio devagar na transição, né, tomando um certo cuidado. Porém, vamos lá, vocês vão entender. Here we go with our next driver, Eric Medici. Subaru VRZ into the second outside zone. You can hear it popping off. Looking mild to wild on the wild side. Eu dei uma balançadinha e tal. Into that final outside zone. Oh man, Medici rotates, and there will be. Vamos lá, dois fatores que aconteceu aqui. O carro faltava ângulo, vocês vão entender no conteúdo a mais. E eu fiz uma burrada anteriormente, eu fiz uma volta de treino com esses pneus. Então eu fiz uma área de burnout, né? E fui treinar e olhei pro pneu, falei, o pneu tá novo e a gente tava andando 3 voltas com o pneu. Teoricamente era para dar esse pneu aí. Na hora eu vacilei e falei assim, não, tá tudo certo, um erro meu.
e eu fui com o pneu gasto, mas não era a ponto de acabar. Porém, quando eu rodei aqui, o pneu estava quase acabando. Eles não tinham acabado, mas estavam quase acabando. Então foi uma soma de dois fatores aqui nesse erro. Eu não tinha um ângulo, porque eu quis fazer uma transição mais, deixar o carro mais rápido, eu fui mais rápido, para mim fazer uma classificatória legal. Faltou ângulo para corrigir o carro e o pneu estava mais liso. Então, dois erros. Ah, mas como que faltou ângulo? Calma aí que vocês vão ver. Então essa foi a primeira volta classificatória que eu vacilei. E aí vamos para segunda volta que eu fui mais light, que eu precisava me classificar. Olha lá, ó. Vocês viram que ele corrigiu aqui, ó. Primeiro ele falava Eric Medici e agora ele falou Eric Medici. O pessoal pediu para ele corrigir o meu nome. This is Eric Medici. Esse é o Eric Medici, ó. Então na hora que eu fui de novo, botei os pneus novos e fomos para a luta do classificatório. Vamos lá? Vai lá. Vamos lá. Bright gold wheels on the corner stand out. Let's see if his driving can stand out this time around. He spun on that last outside zone. Let's see if he can put it down. Good job into that third outside zone. Now coming down. Olha como eu vou devagar na transição. And Metzi gets it done. Vocês podem ver, eu vou voltar aqui, ó. Olha a transição minha como é lenta, como é devagar. Ó, aqui dá pra você ver que eu vou bem cauteloso pro carro não rodar. Vocês estão vendo que fica uma transição lerda, não é aquele flip rápido. Porque se eu fizesse isso, o carro tava rodando. Então, o que aconteceu? Eu classifiquei, beleza. Foi uma classificatória ali que eu devia ter classificado bem. Só que eu tinha cometido esse erro anterior, que eu não estava entendendo se era só sobre o pneu ou tinha algo errado com o carro. O que aconteceu? No final, vocês podem ver aqui que eu falo, que a gente vai analisar. Vocês podem ver que lá no final do vídeo eu falo que a gente vai analisar com calma para ver o que aconteceu. Porém, galera, esse dia aqui, ó, esse dia foi a sexta-feira. É a primeira volta dele com o ângulo corrigido. Pode ver, ó, o Romulo falou, é a primeira volta dele com o ângulo corrigido. Essa aqui já é a sexta-feira, o dia do top 32. Esse foi o melhor dia da minha vida da Fórmula Drift. Por quê? A gente passou o dia inteiro tranquilamente procurando o que estava errado no carro demais, estava tudo perfeito, a não ser o pneu que eu vacilei na primeira volta do classificatório. E aí a gente passou o dia brincando com geometria. Quem não assistiu, assiste esse vídeo porque tem muita coisa bacana que eu mostro. Então o que aconteceu? Vou resumir. O carro estava andando, eu acho que estava com 52 a 54 graus do jeito que ele estava, para não travar o volante. Quando a gente passou o dia, não, então quer dizer que eu classifiquei entre torno de 50 e poucos graus o carro, que foi quando eu testei o carro lá em New Jersey e o carro ficou bom. Mas para aqui não serve 52 graus, é pouquíssimo para isso. E aí eu comecei a brincar com o kit ângulo. A gente começou a brincar o dia inteiro lá, botar isso, botar aquilo, inverte acro, testa acro, abre convergência e tal. E eu vim limitando o ângulo do carro e consegui deixar o carro com 60 graus de ângulo, entre 58 a 60 graus de ângulo. Foi quando eu trabalhei, e aí a gente foi para treinar com o carro com 60 graus de ângulo. Mano, foi excelente. Foi todas essas voltas aqui que vocês vão assistir agora. 60 graus de ângulo não era o ideal, mas era perto do que eu já vinha apanhando. Foi a melhor coisa que eu consegui fazer. E não tava travando o volante a ponto de eu me atrapalhar. Dava uma pesada assim no volante, uma pesadinha legal. Porém, era o tanto que eu dava uma forçada, uma brigadinha no volante e eu conseguia corrigir. Então não chegou a atrapalhar tanto eu. Então eu falei, vamos andar assim que vai dar bom pra caramba. Tava muito confiante no carro. Porém, olha só os treinos já com o ângulo corrigido, geometria de novo acertada e o carro 100%. Dando por round. Libera a criança, rapaz. Isso aqui era uma das primeiras voltas do dia com o ângulo certo. E eu comecei a entender o carro novamente. Olha aí, ó. Eu tava vendo se eu conseguiria fazer. Aqui vocês viram que minha transição ficou errada. Eu tava vendo se eu conseguia fazer a transição mais rápida para o carro não rodar. Então eu vinha fazendo vários e vários testes.
Olha aí, ó. Vocês já vê que já vem mudando, já vem evoluindo na terceira volta. Pé no porão e sem dó, galera. Olha aí, ó. Rápido, tá? Agora vem, acho que com a Amanda Soares. Ó, uma das melhores voltas que eu andei foi essa, andando fluido. Aqui pus uma time-lapse. Vamos lá, vamos passar pra frente. Galera, ali. seguinte, mano. Acabou o treino, mano. O treino do top 32. Hoje vai ter top 32. Amanhã tem top 16. Se pra acompanhar. Tem um detalhe, galera. Trocamos pneu dianteiro. O que aconteceu ontem? Hoje a gente aprendeu durante o dia inteiro mexendo no carro. O carro estava com 53 graus de ângulo ontem. 53. Não teve tempo de medir. Eu falei que eu imaginava ter uns 55 graus. Desde quando eu saí em New Jersey lá. O carro não dá mais full lock, a direção volta beleza, mas a gente não sabia quanto estava de grau. Um dos motivos de eu ter rodado na primeira volta, que eu fui mais agressivo, a gente descobriu no treino isso, porque tava faltando ângulo. A gente foi medir 53 graus de ângulo. Aí eu consegui trabalhar o kit. Então assim, é o que eu falei pra vocês. 53 graus de ângulo é pouquíssimo porque a gente precisa. E lá semi-slick grudando o carro. Então depois a gente passou o dia inteiro, consegui deixar 60 graus, travava o volante pouca coisa, mas não me atrapalhou. Então eu falava, não trava o volante, fica top. Perfeito, mano. O carro ficou, mano, animal. Consegui andar, eu tava muito feliz pela evolução do dia. Eu entendendo sobre o carro. Eu não precisei mexer muito com o grip do carro. O carro acompanha todos os carros lá. O carro é bom de chão. Suspensão tá bem acertada. Balanceamos os molejos do carro. O carro não é leve. O carro tem 1.400 e alguma coisa de quilos. Mas está quadrado quase. O carro tá com 24, 26. O carro tá quase quadrado, 25, 25, sem muito esforço. Então é um carro que tá bem acertado de peso, de balança. Suspensão ficou boa, para essa pista aqui tava perfeito. O grip do carro tava perfeito. O ângulo do carro que a gente melhorou para 60. Então tava praticamente tudo perfeito. Até acontecer a batida na roda do cara lá. Porém, eu não comentei no vídeo aqui, mas aqui eu falei. Quando a gente mexeu com a geometria do carro, esse kit ângulo é um kit que, desculpa aí e tal, mas é um kit que não funciona direito, né? O Ackerman dele, todo pro lado do drift que a gente gosta, que é uma roda virando mais do que a outra, esse carro é impossível de fazer isso. O Ackerman certo, sempre a roda de dentro, que é essa daqui, ó, ela vai virar mais. Então, por exemplo, aqui, ó, virei essa vira mais. Sempre uma de dentro vai virar mais. E isso faz com que no final do full lock ela não deixa o volante voltar, porque teoricamente essa roda ajuda a puxar o volante. Então quando essa roda passa do ponto, ela está forçando aqui, ela ajuda o volante a não voltar, então o volante fica mais pesado ainda. Então Ackerman não tem correção nesse kit, não consegue corrigir ele, a não ser que eu abra a convergência um horror para tentar deixar essa virar menos, mas está fora do normal. Então Ackerman não é bom, ele não deixa o volante voltar quando dá o full lock, que é o que vira tudo. E travando o volante de novo nas batalhas, travou depois da batida. Então agora vocês vão entender o porquê eu acabei fazendo uma volta tão feia de lead, de chase, perdão. E quando o cara explodiu o motor eu acabei perdendo. A volta de chase, eu posso falar para vocês que eu saí errado, me precipitei muito. E eu acabei fazendo toda errada a volta atrás, um erro meu, um erro de piloto, uma coisa de ir com mais calma e mais reservado. Então isso é uma aprendizagem para mim. Então a volta de chase, que eu poderia ter feito uma volta certa, eu fui muito comendo linha, fiz muito errado. E quando eu fui de lead, que eu fui com a cabeça mais no lugar, tentando fazer uma volta 100%, foi aonde aconteceu os erros que eu tive. Vocês vão ver aqui, ó. Vamos lá, batalha de chase.
Eu devia ter ido mais para dentro, eu comi muita linha. E aí eu tentei vir corrigindo, só que aí já ficou todo errado. Tá vendo? Eu comi muita linha. E eu dei um toque agora nele aqui, ó. Vou voltar. Eu dei uma batida na roda porque ele tinha que estar acelerando e ele tirou o pé. Ele demorou a acelerar, ó. Ele também teve erro nessa aqui, ó. Pode ver, ele tira o pé, depois ele acelera. Houve um toque roda com roda aqui, ó. Ó, tum. Quando houve esse toque, eu terminei a volta, beleza? Foi uma volta de chase bem ruim, eu comi muita linha. Só que quando deu esse toque na roda, foi um pouco forte. Ele pediu 5 minutos e eu não. Porém, o Romulo e o Douglas falaram, você não quer alinhar o carro de novo? Eu desci do carro, olhei e eu vi que ela fechou um pouco. E quando eu bati, ela fechou. Eu falei, cara, dá pra andar. Não tem problema, não vamos gastar 5 minutos agora. Mais um erro que eu cometi. E quando eu fui na volta novamente, vocês vão ver agora aqui, ó. Ó, vamos pôr de drone pra vocês verem, ó. Vou contar os erros aqui, ó. Eu tinha que ter lançado mais pra baixo. Lancei comendo linha. Fiz a transição muito por dentro. Continuei por dentro. Houve o toque na roda. Continuei acelerando. Voltei atrás dele. Comi muita linha aqui, eu tinha que ter alongado mais minha transição. Comi muita linha de novo. Então foi um erro grande que eu cometi aqui. Até aí, beleza, erro de piloto, cada dada uma evolução. E agora foi a hora que eu fui na frente, tentando fazer uma linha perfeita. Quando eu lancei aqui, galera, nessa hora aqui, ó, nessa hora aqui, já deu full lock bem agora. Eu não tinha entendido por que travou o volante. E quando travou o volante, olha só, o tempo que eu demoro, que é a fração de segundos, para voltar ao volante, o carro vai aonde não deve. Olha o que aconteceu. Ó, vocês podem ver que eu dou uma puxada no volante. Vou voltar de novo. Ó. Olha que muda a câmera. Olha a minha roda vai e volta. Vocês conseguiram ver lá? Vou voltar de novo. Vai e volta. Olha lá, o douradinho. Vai e volta. Ó. Bem agora, tá vendo? Ela volta e eu corrijo de novo. Esse foi o tanto que o carro andou para fora da pista no tempo que eu tinha que estar acelerando. E quando eu faço a transição novamente, travo o volante de novo. Vocês olham aqui, ó, olha a roda aqui, ó. Olha a roda novamente travada no ângulo e eu tentando voltar ela. Vamos lá? Ó. Eu volto, quando eu consigo voltar, já foi o tanto que eu passei fora da pista. Aí vocês me perguntam, por que você foi tão assim se o cara tinha rodado? Porque eu não comuniquei com o Douglas no rádio, foi uma falha minha também. Então essas falhas que eu tô falando pra vocês, essa falha do pneu, a falha dos 5 minutos, a falha do alinhamento, a falha de comunicação, isso tudo é coisas que eu sabia que ia acontecer durante esse ano da Fórmula Drift, porém era o ano de experiência, entender como é, como não é. São erros bobos que a gente não pensa na hora. Isso sim eu queria que acontecesse comigo, em todas as etapas, para aprender. Não o erro do ângulo, que foi o que mais me prejudicou, inclusive nessa volta de novo. O que aconteceu aqui? Eu poderia ter comunicado com o spotter, ele ia falar, vai suave que você já ganhou, eu não ia ser tão agressivo, não tinha saído com as 3 rodas fora da pista. E eu ia voltar a corrigir o ângulo. Mas como que travou o volante? Vamos lá. Quando eu bati na volta anterior, o tie rod, que é a barra axial, entortou. Ela folgou, ela não entortou. Ela folgou bastante e mudou o alinhamento, ela fechou. Então quando ela folgou, ela entortou um pouquinho e ficou assim o carro, pouca coisa. Quando eu dou ângulo, como ela fechou o alinhamento, a hora que eu esterço aqui, essa roda esterça menos, porque o alinhamento fechou. E essa roda que eu não quero que ela esterça mais. Foi o suficiente para essa roda vir a menos e essa mais e dar o full lock novamente. Travou o volante de novo. E eu não sabia que ia travar. Então quando travou aqui nessa volta, eu saí na terra, consegui voltar e quando travou aqui embaixo, não deu tempo de eu ficar puxando o volante, o carro espalhou mais do que devia. Então, infelizmente, foi novamente o kit ângulo que me atrapalhou nessa etapa, nessa batalha. Por isso que a gente não avançou pro top 16. Alguns erros de equipe no geral, né? E o erro do full lock, travar o volante, não tem o que fazer, não tem o que eu fazer. Eu não imaginava que ia travar,
Então, infelizmente, foi essa volta que ficou bem feia. Acabei perdendo pelo kit ângulo. Então, o que acontece, galera? 3 etapas perdidas pelo kit ângulo. A primeira foi no geral, a segunda pelo kit ângulo e a terceira pelo kit ângulo novamente. Vocês entenderam o porquê que eu falo do kit ângulo? O que acabou acontecendo durante essa jornada? Então, o que aconteceu? Quando acabou essa etapa, eu falei, cansei, agora não tenho que fazer mais. Me prejudiquei novamente pelo kit ângulo, eu vou resolver de outra forma. Eu consegui o novo kit da FDF, agradecer o Duarte, que fez a ponte novamente para mim. Nessa semana de São Luís, foi lançado o novo kit ângulo pro BRZ. O Jonathan Castro que lançou ele, os outros BRZs do mundo inteiro estão usando ele, da Europa, lá o da Drift Masters que estão ganhando tudo, o Kazuya que ganhou essa etapa, todos eles estão usando esse kit da Wisefab, que é a versão nova. Tiraram a caixa de direção de trás, que não funciona mesmo, e passaram ela para frente. É um outro kit ângulo, outra geometria, outra manga de eixo, tudo novo. E eu comprei esse kit ângulo, graças a Deus, eu consegui comprar esse kit ângulo e o kit de nitro, tá? Eu comprei o kit de nitro e o kit ângulo novo, que vai ser 100% funcional, com 65 graus de ângulo. Vai dar para nós brincar nas pistas agora. Então, graças a Deus, a partir de agora, né, dessa etapa de São Luís, vai ser um carro com kit nitro para acertar a baixa do carro e o kit ângulo todo mudado para o jeito correto que funciona, que todos os BRZs do mundo estão andando com esse kit agora. Mas como que eles tinham? Porque todos eles que estão andando, eles são patrocinados pela Wisefab e todos eles já estavam com o kit, acho que durante esse ano inteiro, já fazendo testes, upgrades. Então por isso que tem um monte de BRZ andando bem. O kit antigo que o Diego Iga tem, ele não funciona direito também. Ele dá ângulo, não trava o volante, mas o carro é ruim de dirigir, então também não funciona. Então agora sim lançaram esse kit. Porém, galera, a gente ficou fora de mão a última etapa de Utah para mim instalar esse kit ângulo e colocar o kit nitro. Não vou conseguir colocar o novo kit ângulo. Já comprei, vai chegar, acho que chega até a tempo da etapa, mas eu não tenho a logística para trocar o kit ângulo. São muitas alterações que eu vou ter que fazer. Caixa de direção é de BM, na frente, eu vou ter que cortar o cárter, eu vou ter que mudar a coluna e eu não vou fazer nada lá porque não vai dar tempo, vai se tornar só em correria e não vai ficar bom. Então o que é que eu vou fazer na etapa de Utah? Eu tô rezando para ela ser uma pista de alta, pelo que eu vi vai ser, para não ter que usar muito freio de pé para o carro não ter o grip de novo e eu perder potência. E eu corrigi o kit ângulo, eu vou ter que andar com 58, 60 graus, sem travar o volante, corrigindo o Ackerman do carro novamente, ali a geometria, trocar os braços axial. E eu acho que vai ser uma etapa que eu vou me dar muito bem, se nada disso me atrapalhar novamente. E se Deus quiser, não vai. Então, como vai ficar o BRZ esse ano? Graças a Deus, 100% pronto pro ano que vem. Mas a etapa de Utah, não vou conseguir colocar os 2 itens que eu preciso. Mas a gente vai andar com o carro aí em torno aí dos 90%. Né, com um pouco menos de ângulo. Espero não dar problema no kit, não acontecer nada de novo que possa travar meu volante. E eu vou andar com o pé no porão, sangue nos olhos, vou dar tudo que eu posso para fazer, pelo menos a última etapa, uma volta fluida, com erros, se tiver erros, os meus erros, para mim evoluir, não erro do carro. Então é isso que eu queria deixar claro para vocês, agradecer assistir esse vídeo. Expliquei em 2 vídeos o resumo da Fórmula Drift e espero no próximo vídeo agora sobre os Estados Unidos, a gente tá falando que deu tudo certo, conseguimos andar bem, descemos para as cabeceiras, se Deus quiser vai ser isso. Se Deus quiser vamos no pódio, vamos classificar muito bem. E é isso, galera. Então, esse é o resumo da Fórmula Drift do ano 2022. A última etapa, vamos acompanhar o que vai ser. Vocês já estão cientes sobre o kit ângulo, estão cientes sobre essa parte de geometria, vocês entenderam, mano. Então só evolução, só aprendizagem da pior forma, né? Não queria que fosse dessa forma, mas vamos pra cima na próxima. E ano que vem, se Deus quiser, vai vir muita coisa boa pra lá. O carro vai estar na primeira etapa já mais do que ajustado. Nós vai ir pra ganhar o ano que vem. Vocês podem escrever o que eu tô falando. Tamo junto, deixa o like, comenta bastante. Valeu e tchau, obrigado. Always been a baller, know that you the one. I can feel it in my heart, yeah. I won't stop charging, you go and come harder. I can see you and I, way beyond the stars, girl. I can never ever find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say